Então desliguem o celular, gente. Uma horinha, vai. Sem WhatsApp, sem Messenger. Quem estava aqui semana passada e escutou as preces? E quem chegou em casa, abriu o Evangelho e leu as preces? Eu fui um deles. Muito obrigado. Você vai precisar. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Olha, eu vou falar que domingo o pessoal estava mais animado. Eu não sei porque se eles estavam com medo do palestrante, mas todo mundo falou boa noite. Vamos tentar de novo? Boa noite. Boa noite. Agora sim, terça-feira já está melhor que domingo. Para aqueles que escutaram a palestra domingo, eu recebi tanto feedback. Muito feedback bacana, muito feedback positivo, construtivo, feedback assim para melhorar, mas também assim feedback das pessoas que estavam aqui que marcou o meu coração. E depois no final, se alguém quiser dar um depoimento do que foi, se alguma coisa mudou desde domingo, teve gente aqui que chorou a palestra inteira. Porque vocês estão vendo o tema? O tema é o medo. E esse medo nos acompanha. E nós não vamos deixar de ter medo. E é assim que eu gostaria de começar a fazer a palestra hoje. Já deixar um pronunciamento e deixar bem claro para vocês uma coisa. Mas antes de chegar lá, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é William Martinelli, eu sou de São José do Rio Preto, não sou de Pato Branco. E na minha vida profissional eu sou engenheiro de vendas. Então, engenheiro de vendas, eu faço apresentações, eu desenvolvo soluções para os meus clientes, tá? Mas esse tipo de palestra tem uma pitada especial na minha vida. Porque tudo que eu vou falar para vocês hoje, eu estou falando do meu coração. Quando a gente trabalha, quando a gente se apresenta, quando a gente faz alguma venda, alguma coisa, é trabalho. É meu trabalho das 9 às 5. Aqui, eu tenho muita experiência para compartilhar com vocês. E tudo que eu vou falar com vocês hoje é do meu coração. Porque eu tenho uma realização muito, 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 muito especial com medo. E a partir desse momento, eu gostaria que vocês... Se eu estiver falando rápido por algum motivo, hoje não está tendo tradução, então vai ser mais tranquilo. Porque eu sou uma pessoa muito intensa. Tá? Essa intensidade não tem como eu deixar do lado de fora e vir aqui falar igual a Alexandra fez aquela oração. A minha vida inteira eu fui assim, eu fui intenso, fui para cima. A minha sogra mesmo fala que eu tenho todas as setas. Seta de liderança, seta de determinação, seta de todos os tipos. Ela falou assim, você não consegue ser uma pessoa que vai sentar e vai ser aquela pessoa tranquila. Então eu já tenho aquela... E hoje falando desse tema para vocês, é muito especial. Por quê? Porque sentir medo é comum, é natural. Vamos aceitar isso agora? Todo mundo aceita. Porque quando a gente aceita, é nosso primeiro passo para a cura. Quando a gente aceita uma situação, é aí que a gente entende o problema e é aí que a gente vai entender o problema e nós vamos buscar a solução juntos. Tinha gente aqui domingo, e eu vou explicar por quê. Que pela primeira parte da palestra, a palestra tem duas partes. A primeira parte vai ser mais a definição do medo.
nós vamos entender o significado do medo, nós vamos entender o tipo do medo, nós vamos entender o que é verdadeiro, o que é falso, nós vamos realmente entender o medo. Porque para eu poder oferecer soluções para vocês, nós precisamos entender o problema, tá? Então, nós vamos partir do princípio que todo mundo sente medo, tá? Tem gente que sente medinho, tem gente que sente medão. Eu não vou falar o que eu falei domingo, tá? Não vou falar porque está sendo gravado. Tá? Então vamos lá, de novo. Tem gente que tem medinho e tem gente que tem medão. Eu sempre tive medão. Muito medo. De muitas coisas. Coisas que a partir do meu processo de evolução que eu comecei a entender melhor. Medos que eu trouxe de quando eu era pequeno que eu não entendia, não fazia sentido. Teve medos que passaram e teve medos que voltaram. E hoje eu passei por um processo que eu tive que entender qual que eram os meus medos para eu poder resolver. Então eu trouxe uma composição de imagem para vocês e eu gostaria que vocês lembrassem aqueles medos que vocês tinham quando vocês eram pequenos. Lembra aquele medo que a gente tinha do escuro? Quem tinha medo do escuro aqui? Quem tinha medo do primeiro dia de escola? Tem uma história da minha mulher que a gente estava fazendo nosso culto, né? E esse tema do medo já estava muito na minha cabeça, né? Ela contou uma história para mim que o medo do escuro dela era tão grande, ela está dando risada lá atrás. Né, Luana? Que ela falou que ela saía do quarto dela, estava tudo escuro a casa. Aí ela tinha que ir na cozinha buscar água. Aí ela ia correndo, acendia uma luz. Ia correndo, acendia outra. Aí depois voltava, saía correndo com um copo de água pro quarto, tudo escuro. Ia apagando as luzes. Quem nunca fez isso? Esses são os medos de crianças. Esses são aqueles medos nocivos, aqueles medos que não nos paralisam. Aqueles medos que no outro dia a gente esquece e segue em frente. Mas o problema é quando a gente fica na vida adulto e a gente começa a ter medo de tudo. E eu vou falar para vocês uma história de quanto medo é normal e natural. Tem o Lewis, não sei se vocês conhecem ele. Ele é um daqueles palestrantes tipo Tony Robbins. Quem conhece o Tony Robbins aqui? O Tony Robbins é aqueles cara que chega, que não tinha nada na vida, que morava no sofá de alguém, que tinha $30 na carteira, aqueles tipos de palestrantes motivacionais. Primeiro ele quer mostrar que ele estava num lugar muito ruim e que ele conseguiu sair e que ele melhorou a vida dele e começou a ajudar as pessoas. O Lewis é parecido. Hoje ele tem mais de 100 milhões de espectadores. É uma coisa absurda. Milhares de livros vendidos. E ele já fez palestra para 500 mil pessoas. Estádios lotados, coisas assim, ao vivo, para gente do mundo inteiro. E perguntaram para ele: por que você tem medo? Por que eu tenho medo? Você tem medo de falar em público? E esse assunto é delicado, porque tem mais gente que tem medo de falar em público do que de morrer. Quem tem medo de falar em público aqui? Verdadeiramente, está menos da sala. Vamos tentar de novo? Quem tem medo de falar em público aqui? Se eu der um microfone para você agora, que não levantou a mão, você conseguiria vir aqui agora e fazer uma palestra? Já está mais do que a metade, né? Então ele começou a tentar entender por que ele tinha medo de falar em público. Ele arrastava multidões, pessoas iam ver ele e adoravam a mensagem dele. E aí ele tinha um professor, um guru, que ele perguntou, falou assim: por que eu tenho tanto medo de falar em público? Aí o guru dele virou e falou assim: olha, porque você tem medo do julgamento. Você não tem medo do conteúdo que você está passando para as pessoas. Você sabe, você tem presença de palco, você sabe quem que você vai chamar, você sabe que hora você vai ter teu break. Ele sabia tudo, a estrutura da palestra, só que o que ele não contava é o que as pessoas irão falar dele. Então, a partir desse momento, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não tenho medo de julgamento de vocês, tá? Isso, o meu medo já está fora daquela porta. Por quê? Porque o guru dele falou uma coisa muito especial, e essa é a minha intenção aqui hoje.
Se você vai na sua palestra, se você vai no seu seminário e você consegue impactar que seja uma pessoa, o teu trabalho já foi feito. Se você não impactar ninguém, tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você preparou para aquela palestra, para aquele seminário, vai servir para você. Faz sentido? Porque tudo isso que eu preparei para essa palestra, conversando com meus professores nas quintas-feiras, os temas que a gente traz dentro de casa, nas nossas orações, isso foi para me ajudar. E a gente que faz o tratamento fraterno, esse é um tema muito comum, o medo. Então vamos lá, vamos começar primeiro a entender o medo, pela sua própria definição. Estado emocional resultante da consciência de perigo ou de ameaça, reais, hipotéticas ou imaginárias. Essa primeira significado já começa a nos mostrar as duas faces do medo. O medo real e o medo falso. E aí ele continua, numa outra definição por um outro dicionário. Medo, sentimento de inquietação que surge com a ideia de um perigo real ou aparente. Então vocês conseguem entender que tem uma dualidade no significado do medo? Tem um sentimento, é uma emoção. Se vocês parar para pensar um pouquinho, tem como a gente parar de sentir? Tem como a gente parar de ter emoção? Então não tem como a gente parar de ter medo. Isso está falando na definição do dicionário, não sou eu que inventei essa definição para mostrar para vocês. Aí tem uma outra, para fechar tudo, que é a definição que fala novamente do estado emocional provocado pela consciência que tem diante do perigo. Aquilo que provoca essa consciência. Sentimento de ansiedade. Então ele já começa a anexar o medo com doenças de distúrbios de humores, que é a ansiedade, síndrome do pânico. E o que a gente vai falar daqui a pouco? Exatamente sobre isso. Então vamos lá. Esse quadrinho aqui a gente tirei da internet só para a gente ter uma noção os quais tipos de medos que vocês têm, que eu tenho. E olha, batata. O primeiro, falar em público. E mais da metade de vocês levantaram a mão. Porque isso é comum. Todo mundo tem. Mas vocês já pararam para perguntar por que eu tenho esse medo? Será que é pelo julgamento das pessoas? E eu vou além disso. Vocês já pararam para pensar o que esse medo já causou de impacto negativo em suas vidas? Você já parou para pensar que isso você deixou de ter uma promoção no seu trabalho porque você nunca apresentou em público? Tem gente que eu conheço que fala assim, eu nunca vou apresentar. Nunca, mas nunca mesmo. A pessoa já coloca já uma parede na sua frente. Você já falar a palavra nunca para sua mente, você nunca vai mesmo. Porque isso é batata. Você já está falando para você que isso é impossível. Você já está se falando essa ideia. E tem sentido? Você já passou alguma situação de vergonha na frente de alguém se apresentando para ter esse medo de falar em público? Então você tem que fazer essa reflexão no seu interior. Se você quiser conversar, a gente pode conversar no atendimento fraterno com as pessoas aqui, com o seu terapeuta, por exemplo. Tentar entender de onde que vem, né? Aí o outro, medo de altura. E eu vou ligar esse medo de altura ao medo de viagem aérea. Meu irmão é piloto. E eu tenho medo de viajar de avião. Faz sentido? Nós crescemos na mesma casa. Meu irmão tinha 5 anos de idade e ele olhava para o céu e falava assim, eu quero voar. Eu vou ser piloto de avião. Meu pai não é piloto de avião. Não tem ninguém na família que é piloto de avião. E só que ele veio com essa missão de ser piloto de avião. Primeira vez que eu subi no avião junto com ele para fazer o curso, eu quase tive um treco. E ele não entendendo essa minha relação com medo, até hoje ele coloca
coloca medo em mim de voar de avião. Porque é fácil quando você domina um assunto, e isso a gente tem que ter essa consciência entre nós. Que quando a gente domina um assunto, não é que o coleguinha do lado está tudo bem, não. Igual nele, na situação que ele passa como profissional, como piloto. Ele voa, não sei quantas mil horas de voo, mas eu não. E ele me colocava medo, até que eu tive que trabalhar isso. Trabalhei com terapeuta, com várias coisas que a gente vai discutir aqui. Perdi o medo? Não perdi, mas isso não me paralisa mais. Encontrei ferramentas que eu consigo desafiar e vencer esse medo. Outro ponto importante aqui também, que ele fala de insetos. Se você pensar numa criança, se ela vê uma cobra, se ela vê uma aranha, a primeira reação que ela vai ter é de colocar aquilo ali na boca. Mas o adulto, perto da criança, isso é perigoso, isso vai te pegar, isso não sei o quê, isso não pode, isso é caquinha. Todo aquele medo, aquela angústia pode ter sido uma experiência do pai em relação àquele inseto peçonhento, já é colocado na cabeça da criança. Então isso faz parte da gente entender de onde estão vindo esses medos. Se é na nossa infância, se esses medos são os medos que a sociedade colocou dentro de nós, se esses medos foram dos nossos pais, se esses medos são realmente nossos. E agora que nós estamos aqui na Casa Espírita, nós vamos realmente falar dos medos de verdade. Quem tem medo de espírito aqui? Quem tem medo da sua mediunidade? Olha, eu vou compartilhar com vocês, fazem 7 anos que eu trabalho com as pessoas aqui, frequento. Tive muito medo, sim, de espírito. Tive medo de vir ao centro. Tive medo das sensações que eu estava tendo, não estava entendendo. Eu recebi, quando via palestrante, quando via Vansan, quando as pinturas mediúnicas, eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Eu estava no meio da sala, eu começava a me tremer todo. E aí eu chegava para as pessoas que tinham um grau mais de entendimento e falava assim, olha, isso está acontecendo comigo. Por quê? Porque eu queria entender o que estava acontecendo. E as pessoas com mais experiência, você pode procurar André, as pessoas que fazem o trabalho ali na sala de cura, que entende, que estuda mediunidade faz bastante anos, essas pessoas podem te ajudar a entender essas sensações que você tem. Esse medo não pode te distanciar do centro. Que aqui é um lugar seguro, onde que você vai treinar, que você vai praticar, que você vai entender essas energias. E hoje eu estou aqui. Vou falar que eu sou 100%? Não, tem dia que não. Isso é normal. Mas eu procurei entender, eu procurei falar com as pessoas que tinham mais entendimento. E hoje minha vida mudou. Hoje eu não deixo de vir no centro. Já teve fases da minha vida que eu vinha no centro 5 dias por semana. Agora que não dá, porque não abre 5 dias, né? Mas já tive fases de vir 5 dias de semana. Então as pessoas começam a ter esses medos, né? Que a pessoa começa a ter medo de perder. As pessoas começam a ter medo de vencer. A pessoa nem entra numa competição, a pessoa nem aplica para um trabalho porque ela acha que ela não vai conseguir. Ou ela já vem derrotada. Não, porque eu já perdi tantas propostas de trabalho que essa aqui eu já nem vou tentar mais. Como assim? A gente é filho de Deus, a gente veio aqui para vencer. Nós somos luz. Medo de amar. Quem que nunca escutou aquela história desde que a pessoa larga do namorado, não vou mais amar, porque amar não é para mim. Tem como a gente deixar de amar? A gente vê casos, né, de pessoas que deixam de amor próprio. Mas o sentimento, amar, não tem como a gente deixar de sentir. E como que a pessoa pode falar assim, eu vou ter um medo de amar, nunca mais eu vou amar na minha vida? As pessoas que têm medo de se expressar. Foi falado no curso de meditação com a Thaisa,
As pessoas, né, que têm problemas na garganta, de tireoide, na fala, pessoas que estão com os chakras desbalanceados na tireoide, né? As pessoas não estão se expressando. Eu não estou falando que as pessoas não estão se expressando, falando em público, não. Não estão se expressando dentro das suas casas. Não estão se expressando com você mesmo, com os teus pensamentos. Faz sentido o que eu estou falando? Está tocando em vocês de uma forma que me tocou esse assunto, que me toca muito esse assunto? Eu estou vendo pela carinha de vocês. Tem gente que está na cadeira assim, quase para cair. Tem gente que tem medo de viver. Porque se você juntar todos esses medos aqui, a pessoa paralisa. A pessoa não começa a sair de casa. A pessoa não deixa de ter relacionamentos. A pessoa para de viver. A pessoa para de ter alegria de viver. Então vamos lá. Agora eu coloquei duas partes nessas explicações. Os medos verdadeiros e os medos falsos. Mas primeiro vamos falar dos medos verdadeiros, que é aquele medo que eu falei para vocês, que não tem como a gente parar de sentir. Tá? A primeira coisa, quando a gente está numa situação de medo, o nosso corpo vai responder sem dúvida nenhuma. Ele foi feito, a composição química do nosso corpo, mental, psíquica, ele vai responder uma situação de medo. O que acontece quando a gente está numa situação de perigo? O nosso coração dispara, a nossa respiração fica ofegante, o corpo começa a liberar adrenalina, a gente nem pisca numa situação de perigo. Isso é o corpo respondendo, isso é a inteligência de Deus respondendo dentro de vocês. Tem como você parar esse processo? Não tem. Então, você ter esse mecanismo de sobrevivência, esse medo na relação de ter a proteção sua física, o que eu expliquei, né, essa resposta luta-fuga. Você está diante de um perigo, você tem que arrumar uma situação de sair desse perigo, ter a cautela, o instinto, o receio, isso são coisas normais. Isso que eu estava falando para vocês é aquele medinho. Que a gente sai de casa, mais atenção. Mas o que nós vamos abordar aqui hoje, aqueles medos falsos, os medos negativos. E a primeira coisa que eu vou abordar aqui com vocês hoje é a preocupação. Quem é preocupado aqui? As duas mãos, né, Raia? Aflição. A pessoa já fica aflita. Qualquer assunto que coloca na frente dela, a pessoa já se perde. Ruminação. Esse tema da ruminação surgiu no nosso curso Curação. E eu já estava ruminando para fazer essa palestra para vocês já faz uns 2 meses. Mas quem rumina coisa boa aqui? Fala assim, nossa, eu vou falar de um assunto, isso vai ser positivo, isso vai me ajudar, vai ajudar meus irmãos no centro. Mas normalmente, a ruminação que acontece na nossa cabeça é negativa. É só para o lado negativo. O que vai acontecer de pior? E o que acontece quando você tem esse medo extremo? O que acontece? Ansiedade. Olha a definição da ansiedade. Ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo, provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. A definição de ansiedade tem a palavra medo. Então nós não temos que entender o medo para lidar com a ansiedade? E a ansiedade para mim é um tema muito delicado. Quem convive comigo sabe. Já passei por muitas situações de ansiedade. Muitas fases da minha vida muito ansioso. E eu vou falar para o próximo, que é a ansiedade em extremo, que é o medo do medo, que é o pânico. E vou falar do fundo do meu coração para vocês. Quem já teve síndrome do pânico sabe do que eu estou falando.
é os piores 2 minutos da sua vida. Por quê? Aquele medo que te paralisa. E eu tentando entender o que era o pânico, finalmente eu descobri realmente o que é o pânico. O pânico é o medo do medo. E o pânico, aquela tua situação de desconforto, ela dura de 2 a 3 minutos. O que fica por mais tempo é o medo de ter aqueles 2, 3 minutos novamente. Se você começa a entender esse processo, você fala assim, mas por que eu estou com medo de ter um processo de pânico que só dura 2 minutos, 3 minutos? Que pior que seja, porque eu já senti. As minhas crises de pânico já fui parar no hospital 2 vezes. Cheguei achando que estava tendo um problema no coração. Já tinha falado para mim, estou tendo um ataque cardíaco. Depois do médico de fazer todos os exames, o médico olhou para mim e falou assim, você não tem nada, você está ansioso, toma um Rivotril. E esse Rivotril me custou $10.000. A partir dali, quando a médica teve essa conversa, falou assim, a médica, num país que quer vender remédio, falou assim, você tem que entender o que está acontecendo. Dentro da sua cabeça, dentro da sua mente. Foi aí que eu comecei a tentar buscar as respostas. Pessoal, chegou aquela hora da palestra que a gente pode fazer assim, faz comigo, vai. Porque tudo que era de negativo, tudo que era do medo, tudo que era para falar sobre a definição do medo já foi falado. Agora nós vamos focar como nós vamos vencer esse medo. Tá? Eu quero deixar bem claro para você que todas as nossas soluções, que eu falei para vocês, eu sou engenheiro de vendas e eu apresento soluções para os meus clientes. E todas as soluções que nós vamos apresentar aqui hoje está ao seu alcance. Aqui e agora. Só falta vocês usarem. A nossa primeira solução é Deus. Eu gostaria que alguém me ajudasse para ler a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que ele fala a definição de Deus. Você pode ler para mim, Alexandre? O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Reflexo. Criou o universo que abrange todos os seres. Criou o universo que abrange todos os seres, animados e inanimados, materiais e imateriais. Ponto. Muito obrigado. Essa é a definição de Deus. Se vocês abrirem um Livro dos Espíritos hoje, pergunta número 1, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso responde todas as suas perguntas em relação a quem criou esse planeta, quem é o Criador. E tendo essa certeza que Deus é o nosso Criador, e quando a gente reza o Pai Nosso, a primeira coisa que a gente fala, Pai Nosso que estás nos céus. A partir desse momento, nos mostra que nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, a causa primária de todas as coisas, alguma coisa vai acontecer com a gente? Tem por que a gente ter medo? Medo de todas aquelas coisas, se tudo é criação de Deus e a gente é filho de Deus? Então, minha primeira solução, reze, conecte-se com o Criador, todos os dias, 1000 vezes ao dia. Se você estiver passando por um momento de dificuldade, estamos juntos. Tem vezes que a gente tem que rezar desde o momento que a gente acorda. Tem gente que tem fases da nossa vida que a gente está ok, que a gente faz aquela oração no começo do dia, que a gente consegue
seguir adiante. À noite a gente faz o agradecimento, tudo que a gente passou, mas tem vezes que nós temos que rezar todos os dias, todos os momentos, todos os minutos. E se conectar com o Criador. Se Deus é o nosso Criador, por que a gente vai ter tanto medo? E uma coisa que a gente recomenda para vocês, faça o Evangelho no lar. Tira um dia da semana para você abrir o Evangelho. Se conecta com Deus, conecta com o seu Criador. Essa é a primeira solução. Agora nós vamos para a segunda. Quem conhece essa passagem de Jesus no Evangelho segundo Marcos? Que eu não vou ler cada palavra que está nesses slides, tá? Mas resumidamente, eles estavam atravessando o rio da Galileia e Jesus estava na polpa do barco dormindo. E os discípulos estavam em desespero, porque estava tendo uma tormenta e os ventos começaram a soprar, o barco começou a se mover e os discípulos começaram a ficar desesperados. E Jesus dormindo. Os discípulos foram, acordaram Jesus. Jesus acordou, não questionando, não julgando eles, parou a tormenta, acalmou os ventos, mas já de lata já fez uma pergunta para os discípulos. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Então esse é o segundo ponto que Jesus nos aponta, a questão da fé. E qual que é a nossa solução número 2? Tenha fé. E é normal, até os discípulos que estavam naquele barco estavam com medo. Jesus estava no barco. Você acha que não é normal para a gente que está aqui, vivendo essa vida encarnada, nesse momento, ter medo? Se até os discípulos tiveram medo, isso é normal, nós vamos ter medo. Mas tenha certeza que teu irmão maior está do seu lado, está dentro do seu coração, tenha fé. E para quem virar para mim e falar assim, eu não sei o que é a fé, eu não consigo sentir, as pessoas falam, realmente. Não tem como a gente chegar aqui para você, na primeira vez que você chega no centro, passando por um problema, e falar assim, tenha fé. Você vai olhar para a pessoa e falar assim, tá bom, onde eu compro? A fé tem que ser sentida. A fé tem que ser sentida pelo nosso coração. E quando vocês sentirem essa fé, vocês vão entender o significado da fé. E eu vou compartilhar uma experiência que quando eu tive essa certeza da minha fé dentro de mim, eu compartilhei com vocês aquele medo que eu tenho de voar, de avião. E uma vez me deu um ataque de pânico no meio do avião vindo do Brasil. A 40 mil pés, só tinha passado 3 horas de voo. Então tinha mais 4 horas e meia de voo pela frente. E me deu um ataque de pânico. Respirei fundo, já estava fazendo terapia, já estava entendendo aquele medo. Aquele processo do medo que me paralisou passou depois de 2, 3 minutos. O que ficou foi o medo de ter medo novamente, de praticamente não ter o que fazer. O avião não vai parar para você descer porque você está tendo uma crise de pânico. Isso é óbvio. Então eu procurei me acalmar, comecei a tomar meus chás, comecei a fazer as minhas orações. Mas teve uma coisa que estralou dentro de mim, que foi a minha fé. Eu lembro até hoje, eu estava olhando um livro do Dr. Fritz, que estava dentro da minha mochila, e eu comecei a olhar na capa assim, mas eu comecei a acreditar. Falei assim, eu sou filho de Deus perfeito, nada vai acontecer comigo. E aquela fé, aquela certeza que tudo ia dar certo, que eu ia passar por aquele momento, começou a brotar dentro de mim. Aquela força ficou junto comigo, aquela fé, por 4 horas. Eu consegui ficar tranquilo o resto da viagem, focando na minha fé. E foi a partir daí que eu comecei a entender o que a fé significa. E para aqueles que ainda estão tentando descobrir e ter contato com a sua fé, tem 2 palavrinhas que definem o F e o E. E esse foi um ensinamento de um professor meu, o seu Wilson, do Evangelho, que ele falou assim, a fé
tem um significado para mim, que é força e esperança. Quando você junta essas duas palavras junto, é o significado de fé. Então essa é a solução número 2. Agora nós vamos para a solução número 3. Eu não vou ler esse trecho do Livro dos Espíritos, mas é a pergunta 941. Resumidamente, ele pergunta para os espíritos por que as pessoas têm medo de morrer. Porque, como vocês viram, tem o medo de falar em público e tem o medo de morrer como o segundo ali. E ele começa a explicação dos espíritos falando assim: vocês têm medo de morrer porque vocês estão vivendo muito a vida material. Tudo que é matéria, vocês estão focando muito na matéria. E ele vai além. Ele fala assim: vocês desde pequeno, vocês passaram a acreditar que existe inferno, que existe pecado, que existe um Deus que vai te punir. Essas coisas foram plantadas nas nossas cabeças. Então, quando a gente fica mais velho, fica adulto, nós começamos a ter um medo de morrer. Porque a gente acha que é uma vida única, que tudo aquilo que a gente construiu de material vai ficar para trás. E ele fala, na definição, Allan Kardec fala, que ele já começa a falar da ansiedade numa tortura perpétua. Isso os espíritos, Allan Kardec já estava falando. Quanto mais a gente ficar ligado à vida material, mais a gente vai ter medo de morrer, mais a gente vai ter medo de perder, mais a gente vai ter ansiedade, mais a gente vai ter síndrome do pânico. Porque eu aposto, tudo aquilo que você tem medo é 95% causas materiais. Vou perder meu emprego, não vou conseguir comprar minha casa, não conseguir comprar o meu 5º carro. A pessoa já tem 4, né? Já está querendo o 5º e ainda está com ansiedade para comprar o 5º. Então, qual que é a solução que vem do Espiritismo, que vem da doutrina? Foca na vida espiritual. Não é que a gente vai meditar, só ficar dando passe, viver essa vida que é tudo paz e amor. Não é isso. Se você viver a vida focado 100% no material, você vai ter esses medos. Então você tem que encontrar a moderação, o balanço da sua vida material e da sua vida espiritual. Estude o Espiritismo. E a última, faça caridade. Fora da caridade não tem salvação. E eu vou falar por quê. Porque quando você está nesse processo de medo, de ansiedade, de pânico, a única pessoa que você vê na sua frente é você mesmo. Você acha, a pessoa se fecha. Ela faz igual um cara, não é aquele caramujo. Um tatu bola. Ela se fecha. A única coisa que ela consegue ver é ela mesma. Se você começar a olhar ao próximo, se você começar a ajudar o próximo, você vai ver que todas aquelas minhocas na tua cabeça vai começar a ficar mais silenciosa. Começar a ajudar o próximo, começar a fazer a caridade. Tá bem claro, pessoal? Já dei 3 dicas já para vocês. 3 soluções lindas, maravilhosas, que está à disposição de todos vocês. E a Nara sempre fala da palestra dela. Ela começa a falar a palestra que todos os livros do Espiritismo estão aonde? Online. Todo mundo consegue acessar agora mesmo. E não tinha como eu falar do Espiritismo, tá dentro de uma casa espírita, e minha primeira palestra foi domingo, sem falar de Chico. E domingo foi o aniversário dele de nascimento. E ele deixou tantos ensinamentos pra gente. E tem um ensinamento que ele fala para nós. Nossa vida é um dom precioso que Deus nos deu. E funciona como um jardim, onde podemos semear as flores da alegria ou as pragas do medo, da raiva e da depressão. Agora a pergunta aqui para todos vocês. O que você anda plantando no seu jardim?
Essa é uma resposta que vocês têm que falar no seu coração. O que vocês estão plantando? Chico já falou. Ou vocês vão semear as flores da alegria, da vontade de viver, da motivação, de acreditar que você é filho de Deus, que Jesus está dentro de você, Jesus está do seu lado o tempo inteiro. Plantar, semear coisas boas, ou você vai ficar plantando essa ilusão, essas pragas do medo, da ansiedade, da depressão. E eu não estou menosprezando se você estiver passando por um processo desses distúrbios de humores. Eu passei. Eu sei como que é. Não tem como você, uma pessoa que nunca passou, chegar para uma outra pessoa e falar assim, olha, eu estou passando por ansiedade. A pessoa que nunca passou, nunca vai entender. Você descrever o que é uma síndrome do pânico para alguém, é a coisa mais difícil do mundo. Nem os médicos conseguem entender. O Roberto, o Dr. Fritz, ele explica. Tratar a mente é uma das coisas mais difíceis que tem hoje em dia. Cada pessoa é diferente. Cada pessoa reage a uma medicação de uma forma diferente. Então, a mensagem que Chico deixa para a gente é o que a gente está plantando. Ele coloca nas nossas mãos a nossa responsabilidade de co-criador de Deus. Então vamos lá, mas nós estamos aqui, né, no mundo encarnado, e tem algumas ferramentas, né, fora do Espiritismo, fora de Deus, que podem nos ajudar. Tem pessoas com o coração cheio de alegria, de vontade de te ajudar. Para aqueles que têm problema de morrer, porque pode ser que está com um problema no coração, eu passei por isso. Porque a primeira pulga que você tem que tirar da tua cabeça é se você está com algum problema físico. Se você tem aquele pânico, aquela ansiedade que te deixa descontrolado, desconfortável, o coração batendo mais forte, você fala assim, isso vai me dar um piripaque daqui a pouco. Faça seus exames, tira essa questão da sua cabeça. Fiz os exames, o médico falou para mim que fisicamente, clinicamente não tenho nada. Bom, agora eu tenho que focar nas outras áreas da minha vida. Tenho que focar no espiritual e no emocional. E com isso, tem o atendimento fraterno aqui do centro. Venha conversar com a gente. Se vocês estão passando por um momento, conversa com a gente. Começa a frequentar o centro. Vocês vão ver como que a vida de vocês vão começar a mudar. Tem os cursos da quinta-feira com a Alexandra, que a gente estuda os chakras, que a gente entende do auto-amor, do autoconhecimento. Todos esses temas estão sendo discutidos aqui no centro. Se você falar para mim, estou passando por um momento complicado na minha vida financeira, não tenho condição de buscar tratamento e tal. Aqui, isso está sendo provido pelo centro. Só basta vocês chegarem aqui. Terapia, quem tem acesso, condições financeiras de fazer terapia, eu não sou terapeuta, mas eu fiz terapia a minha vida inteira. E chegava um ponto que eu começava a trocar uma ideia com o terapeuta. Isso me ajudava muito. Algumas vezes, né? Entendendo melhor, perguntar, porque também não é porque você está fazendo uma terapia com alguém que você tem que aceitar tudo que a pessoa está te falando. Você tem que questionar, igual que a gente questiona o espiritismo, a gente questiona também as pessoas de branco que aparecem na nossa vida. Não é que a pessoa lá, que nunca te viu na vida, 5 minutos que você está com ela, te receita uma lista gigante, você vai falar, agora isso aqui vai resolver o problema. É legal você entender. Então a terapia me ajudou muito. Só que chegou um ponto da terapia que já não estava mais surtindo efeito. Várias questões da minha vida já tinham sido ressignificadas na consciência. Só que aí eu fui apresentado à hipnoterapia. E a hipnoterapia trabalhou muitas coisas em mim que estavam no meu subconsciente, no meu inconsciente. E eu consegui entender muitas dessas coisas que eu trazia, do medo, da ansiedade, do pânico, que estava tudo no meu subconsciente, no meu inconsciente. No meu consciente já estava trabalhado, mas no meu inconsciente ainda não. E a hipnoterapia me ajudou muito. São umas sessões maravilhosas que me ajudaram muito.
E espero que possa ajudar vocês também, se vocês têm um interesse. Façam massagens, faça reiki, acupuntura, tratamentos alternativos, exercícios. Vocês sabiam que exercício, a caminhada é o melhor exercício para a ansiedade? Se você fazer caminhada e ainda escutar os mantras, um mantra de yoga, alguma coisa, uma música que te faz feliz, isso vai te ajudar muito. Uma caminhada. E hoje já tem estudos que a caminhada é o melhor exercício para a ansiedade. Outros exercícios também, academia em geral, meditação, yoga. Tá? E a última mensagem, antes de chegar no nosso exercício, que vai finalizar a nossa palestra, vive no presente. Viva a vida. Vive o hoje. Vive o agora. Todas as suas aflições, as suas ansiedades, os medos, estão praticamente todas no futuro. E tudo aquilo que você pensa, que acha que vai acontecer, não acontece. Se você fizer um diário, são 50, 70 mil pensamentos que a gente tem todos os dias. Se a gente começar a escrever tudo aquilo que a gente pensa negativamente, se a gente for no outro dia e falar assim, aquilo ali aconteceu, nada daquilo aconteceu. Praticamente nada. Tudo criação da nossa mente. Então, com isso, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês. É uma teoria, um tema que me ajudou muito. O Emile Coué, ele foi um psicanalista que descobriu o método placebo. Então tem grupos de estudo, né, que as pessoas fazem os testes com remédios, né, quimicamente e tal. E tem o grupo das pessoas que tomam placebo e a pessoa fica boa. Mas antes de chegar nessa questão, da onde que ele começou a fazer esses estudos, a gente tem que voltar um pouquinho atrás, porque ele era um farmacêutico. E para quem vocês não conhecem, vocês podem pesquisar, ele chama Emile Coué, um francês, ele era um farmacêutico. E a história dele, de transição de vida, de profissão, foi o seguinte: ele estava na farmácia e um paciente ligou para ele e falou assim, eu preciso de tal remédio, porque eu estou com tal doença. Ele falou assim, esse remédio que você quer não vai curar o seu problema. O composto químico dele já mudou. Se você tomar esse remédio, ele não vai resolver a sua doença. E o paciente, eu quero esse remédio porque ele vai me curar. Ele falou, mas quimicamente, compostamente, não vai te curar. O paciente, acreditando, já tinha colocado em sua mente que aquele remédio iria curá-lo, ele foi e conseguiu o remédio. O Emile Coué deu o remédio para ele. 3 semanas depois, o paciente voltou na farmácia e falou, aquele remédio me curou. O Emile Coué, a partir dali, ele falou assim, é impossível, na composição química daquele remédio, ter curado o paciente. Então, o que curou o paciente? Foi a mente. A cura do paciente começou a partir do momento que ele falou para a mente dele que ele iria ser curado. Então, eu falo para todos vocês nesse momento, se você está tomando um remédio, que seja para depressão, que seja para ansiedade, que seja para o seu estômago, que seja para o teu qualquer problema que você está passando, se você pega aquele remédio todos os dias e coloca dentro da sua boca com a convicção que aquilo vai te curar, já é 90% do trabalho. Porque a cura começa na sua mente. E ele deixa, e depois ele mudou para a área da psicanálise, porque ele queria entender essa parte, o que estava acontecendo na mente das pessoas. E ele criou um método que chama o método das autoafirmações. E esse método, você pode falar isso 1000 vezes ao dia. Ele deixa como receita de você fazer 20 vezes na hora que você acorda e 20 vezes antes de você dormir. Mas se você estiver passando por um momento mais delicado na sua vida agora, faz várias vezes ao dia. E eu gostaria de convidar vocês, para a gente finalizar a nossa palestra, de fazer essa afirmação todos juntos. Pode ser? Então vamos lá. Todos os dias
Em todos os sentidos, estou ficando cada vez melhor. Muito obrigado. Que palestra boa, né? Acho que ele pode voltar toda semana aqui no começo. Esse tema dá para dar uma esticada, né? A gente tem bastante medo para falar, né? Se ele voltar aqui uma vez por mês, pelo menos, tá? Não precisa ser toda semana. A gente vai ter muito o que ouvir dele, né? Todos nós temos nossos medos, e a gente aprende a conviver com ele. Então agora é o momento em que a gente, com tudo isso que nós recebemos, a gente se acalma novamente, com a mente enriquecida por essa palestra. A gente vai agradecer a Deus, que é o propósito pelo qual nós estamos aqui. Nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus. E agradecer a espiritualidade, esse momento maravilhoso que nós tivemos aqui hoje. Agradecemos a Deus a oportunidade dessa estrada que nos deram, que a gente chama de vida. E que essa vida às vezes é cheia de medos, que nós nem sabemos dar o nome. Que eu possa, Senhor, seguir por essa estrada, tirando as pragas do medo e semeando as flores do bem, as flores do amor, as flores do cuidado comigo e com o próximo. Que nessa estrada onde eu encontro tanta gente, eu também, apesar do meu medo, possa ser capaz de estender a mão para aquele que precisa. Que eu consiga abraçar o meu irmão e mostrar para ele o caminho que eu estou seguindo. Quem sabe ele segue comigo. E aí, o medo da solidão não existe mais. O medo da escuridão não existe mais, porque eu estou junto de alguém. Porque eu carrego em mim o amor de Deus. Eu sei que Ele existe em mim e eu faço esse exercício diário de lembrar quem eu sou e para onde eu vou. Porque eu sei que não estou só. E nessa estrada longa, eu vou distribuindo a minha fé, eu vou distribuindo o meu amor em forma de sementes e vou seguindo cada vez mais fortalecido na minha fé, fortalecido na minha esperança de que não estou só, de que sigo com Deus no meu coração. Que a gente possa, Senhor, voltar para os nossos lares e ali também semear. Amanhã no meu trabalho eu vou semear. Quando eu encontrar os meus amigos amanhã eu vou semear palavras de bem, palavras de fé e esperança. E quando o medo se aproximar, que eu me lembre de Ti, Senhor, para acalmar o meu coração, para me manter de pé e me fazer caminhar. Assim, profundamente agradecidos, nós receberemos os passes no local onde estamos.